Pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós vamos gravar aqui um videozinho para recordar um pouquinho sobre a Era Vargas. É bem extenso, são 15 anos, mas a ideia é que nós temos pontos principais para que vocês possam motivar os estudos de vocês, ok? Antes de nós prosseguirmos com o vídeo, é bom lembrar a vocês que para que ele continue no ar, o canal, que vocês deem o seu like, que vocês curtam o vídeo, que divulguem, que se inscrevam. Então é um convite, também me ajuda a incentivar gravando os vídeos, ok? Bom, primeiro falar de Era Vargas. Por que era? Porque é um tempo bem longo. Na história, 15 anos é um tempo pequeno, mas para a ciência política é um tempo longo. E nesses 15 anos da Era Vargas, nós tivemos muitas mudanças. Tanto é que é comum dividir esses 15 anos em três. Esses três, a dizer, o governo provisório, o governo constitucional e o governo chamado de Estado Novo. Então vamos começar pelo início, Como que iniciou tudo isso? Bom, lá em 1928 já começavam algumas mudanças no Brasil. Em 28 houve então eleições para os chamados presidentes de Estado. Então o Estado, ao invés de governador, se chamava presidente. Então os presidentes foram eleitos e no ano subsequente esperava-se que o governador de Minas fosse indicado para presidente da República. Então, em 1929, o presidente do Brasil, então o paulista Washington Luiz, ele já estava preparando as eleições, visto que já começava a movimentação de partidos, mas ali algo aconteceu. Aconteceu a seguinte questão. Primeiro, o Washington Luiz ele vai romper com esse acordo. Não era um acordo muito firmado, mas havia um compromisso entre Minas e São Paulo nos apoios às candidaturas. E ele vai indicar um paulista e não um mineiro. Isso é tradicional, nós conhecemos essa versão da história. Então ele indica Júlio Prestes para a candidatura da presidência da República, e Minas, então, isolada ali, ela vai arrumar um outro apoio. E ali vai ser formada a chamada Aliança Liberal. E como que Minas, então, vai costurar essa aliança? Primeiro, ela busca no Rio Grande do Sul o apoio do então presidente do Rio Grande do Sul, ou governador, o senhor Getúlio Vargas. E no Nordeste ela busca o apoio como vice do presidente ou governador da Paraíba, João Pessoa. Então essa composição da chapa Getúlio e João Pessoa vai dar o enfrentamento aí dos paulistas. Se nós olharmos em questão de quantitativo, era esperado com certeza que Getúlio vencesse as eleições, mas isso não ocorreu. Nós vamos ver que a Aliança Liberal vai ser derrotada. Por quê? Lá na Paraíba, João Pessoa, no seu governo, ele havia feito algumas mudanças em relação à tributação das cidades do interior com exportação para o Porto de Recife. E aí, essa tributação fez com que os prefeitos fizessem uma campanha maciça contra ele e apoiasse o, então, candidato de São Paulo, Júlio Prestes. Então não havia unanimidade nos estados também. No final, o Júlio ganha do Getúlio por uma questão aí de uns 300 mil votos, era muita coisa, visto que o primeiro teve em torno de 1 milhão de votos e o Getúlio 700 mil votos. Mas, de qualquer forma, o Getúlio não aceita essa derrota e a Aliança Liberal começa a pregar pelo Brasil que houve corrupção nas eleições, que era necessário, por sua vez, rever todo o processo eleitoral. Essa campanha não vai colar no início, porque o Congresso Nacional vai chancelar a eleição de Júlio Prestes e tudo estava mais ou menos bem. Mas acontece uma questão local, Júlio Prestes envolvido em questões de políticas locais, Nordeste muito acirrado, a questão de quem é a favor, quem é contra, E aí nós vamos ter a morte de João Pessoa, ele envolvido nessa questão de políticas contrárias locais, vamos ter então a morte de João Pessoa. E Getúlio vai usar essa morte para transformar isso numa jogada política, dizendo que aquilo tinha a ver com as eleições a presidente da República. Bom, querendo ou não, essa questão ela vai ser amplamente divulgada no Brasil e rapidamente essa oposição da Aliança Liberal ao governo, futuro governo Júlio Prestes, ela vai ganhando fôlego menos no estado de São Paulo. E aí, de uma forma pressionada, o Washington Luiz não termina o seu governo, ele vai sair, o governo vai ser exercido então
pelo Superior Tribunal Federal, ali o presidente, né, na verdade, inicia, né, com o presidente da Câmara, que é a sucessão correta, e na sequência nós temos, por sua vez, né, Getúlio chegando ao Rio de Janeiro e assumindo o governo provisório. É meio estranho, porque entregar o governo para Getúlio e não para quem foi eleito. Mas ali havia toda a pressão da Aliança Liberal de vários estados. Bom, no governo provisório, Getúlio ele vai colocar em prática o plano eleitoral da Aliança. Esse plano ele vai constar para nós aí de algumas questões, como a nacionalização do subsolo, né, uma revisão da legislação trabalhista, visto que havia o interesse da industrialização do Brasil e da participação do país, do dinheiro nacional, financiando a chamada indústria de base, né, a indústria pesada, além de uma modernização do Código Eleitoral. Por exemplo, o voto secreto, a extensão do voto feminino, por aí vai. Mas antes que isso acontecesse, havia uma discordância das pessoas de quanto deveria durar o governo provisório. Então já começa um governo no qual as pessoas discordavam do tempo. Passados 2 anos, não havia nenhuma mudança, São Paulo inicia uma revolução, cuja bandeira era uma nova Constituição, Brasil um governo constitucional. Essa revolução transformar-se-á numa guerra civil, e aí, após 3 meses, São Paulo isolado, Minas não o apoia, né? Os paulistas se rendem, mas também Getúlio percebe ali que algumas coisas deveriam ser feitas. Então, em 1933 é eleito um novo Congresso, e esse Congresso transforma-se em Constituinte, programa uma nova Constituição para o Brasil, e em 1934 ela vai ser promulgada. Então, uma vez promulgada a Constituição, o Brasil agora tinha que ter novas eleições, esperava-se isso, e, logicamente, que os candidatos aparecem. Aí vem a questão. Getúlio não foi eleito, ele assumiu provisoriamente, então ele se candidata. E como a Constituição não colocava de que forma deveria ser essa eleição, ela vai acontecer de forma indireta. Getúlio vai ser eleito, então, de forma indireta, para um segundo mandato. Nesse segundo mandato, nós vamos ver o Brasil acompanhando uma onda mundial de radicalização ideológica. Na Europa, nós vamos ver o surgimento dos regimes nazifascistas, de um lado, e do outro, né, apoiados pelo sucesso da Revolução Russa, o fortalecimento de sindicatos e de partidos comunistas. Não vai ser diferente no Brasil. Né? Getúlio não é fascista, afirmemos isso, ele não é comunista, muito menos, mas ele é um nacionalista. Ele inaugura um novo tipo de governo, um novo tipo de política. De um lado, nós vamos ver um movimento chamado AIB, ou seja, Ação Integralista Brasileira, AIB, cujo comando estava nas mãos do senhor Plínio Salgado, e a visão dele era uma visão voltada principalmente ao fascismo. Né? Então, a saudação, a nauê, o patriotismo, a forma do vestuário, a uniformização, todo o processo, né, escrito por ele o que é pátria, o que é família, o que é Deus, entre outras coisas maiores, numa questão quase de um catequismo para as pessoas dentro desse movimento integralista, cujo símbolo nós podemos ver, né, no símbolo do integralismo voltado aí à ideia, né, de que tudo estaria unido em torno de um propósito maior, do sigma, né, estampado com braçadeiras nas mangas dos oficiais. Do outro lado, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Então, a ANL, né, comunista, contrário aos fascistas do AIB, então comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, não confundam com Júlio Prestes, candidato, né, à presidência. Luiz Carlos Prestes, e que tinham sim a ideia de fazer uma revolução comunista no Brasil. O AIB ele vai surgir em 1932 e a ANL em 1935. Perceba que o mundo estava nessa polarização entre fascismo e comunismo. As democracias em crise, após a crise de 29, por aí vai. Tem um linkzinho, né, vocês podem acessar o vídeo da crise de 29 para poder recordar como que vai abalar as democracias. Também tem um vídeo no canal sobre fascismo que vocês podem recordar para entender como que ele vai estar ordenando e ajudando o mundo nessa organização, né, ou seja, uma nova
política, de uma esperança, entre aspas, para aqueles que não mais acreditavam na democracia. Em 1935, o senhor Luiz Carlos Prestes ele vai programar uma tentativa de revolução no Brasil de caráter comunista. Ela começaria pelo exército, pelos quartéis regionais, né, e acamparia o Rio de Janeiro. Então, de repente, você vai ter alguns lugares que vai pipocar essa revolução, mas, por um acaso, né, o Nordeste antecipa esse golpe. Getúlio descobre, ele passa a ser conhecido como intentona comunista e ele vai pulverizar nos meios de comunicação o comunismo e a própria caça a esses integrantes. Vai ser colocado a ANL na ilegalidade e o AIB, que é do Plínio Salgado, que é fascista, vai ajudar a caçar esses comunistas, né? Na época, depois, um pouco mais à frente, o Luiz Carlos Prestes vai ser preso, a mulher dele, né, mandada para um campo de concentração, uma judia que estava no Brasil e comunista, foi grávida, né, Olga Benário, e do outro lado você vai ver uma caça às bruxas mesmo acontecendo. Bom, transcorre então 35, 36, 37, e em 37 nós temos o término do chamado governo constitucional. Então deveria ter nova eleição. Mas de repente o que se vê é Getúlio não saindo, né? Plínio Salgado, que era o líder do AIB, ele tinha uma esperança que Getúlio o apoiasse, né? Mas nós podemos dizer que Getúlio tinha seus próprios planos. E nesses planos, logicamente, que não estava cotado a ideia de entregar o governo daquela forma. Então o que Getúlio vai fazer? Vai ser forjado dentro do Exército, Góes Monteiro, Eurico Gaspar Dutra, um plano de novo comunista, com base naquele da intentona, dizendo que havia um novo plano, chamado Plano Cohen. E esse plano, então, tinha a expectativa de fazer uma revolução comunista no Brasil. Havia todo um discurso recente de Getúlio, havia um plano descoberto, e de repente Getúlio vai tomando certos poderes da República, um deles a decretação do estado de sítio, a colocação de partidos na ilegalidade, a caça aos comunistas e, por fim, né, ele fecha o Congresso Nacional, se torna aí o presidente da República do Brasil sem Congresso. Então, por que é uma ditadura? É uma ditadura porque ele não governa com a casa legislativa. Ele passa a legislar e a executar. Então, não há divisão de poderes. Nesses 8 anos do Estado Novo, o que nós vamos ver é um crescimento econômico do Brasil. Isso os números mostram. Mas um crescimento econômico em cima de um fim de liberdades democráticas, o que nos deixa assim, muito triste pela questão, né, de uma crença que para o país crescer é necessária uma ditadura, é necessário um estado de exceção, é necessário uma falta de liberdade. Chegando no finalzinho do governo do Estado Novo, então ele vai mexer com as indústrias de base, ele vai levantar esses projetos, vai caçar comunista, vai colocar partido da legalidade, vai caçar os integralistas, vai romper com eles também, né? Usou enquanto pôde, depois acaba abandonando, mas no final os nossos soldados vão para a Europa lutar, né, na Itália, ao lado dos aliados contra as ditaduras nazifascistas. E ao retornar com o fim da guerra, se tornava incoerente a presença de soldados que lutaram contra um regime ditatorial voltar para uma ditadura. Mas, na verdade, nos bastidores, o próprio exército foi abandonando Getúlio, né, tirando dele o apoio e clamando por um novo momento. Você viu uma ruptura. O próprio Eurico Gaspar Dutra, do PSD, ele vai candidatar-se depois a presidente da República, mas não com aliança com Vargas no início. Então há uma tentativa de descolar da figura de Vargas. E isso vai acontecendo, Vargas vai sair 4 meses antes de terminar, né, os 8 anos. O Brasil vai ficar sob o governo do presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vê que não é o presidente da Câmara que vai governar, por quê? Porque não tinha Congresso, né? E aí, nesses 4 meses, prepara-se uma eleição. Nessa eleição, vários candidatos aparecem, né? Inclusive o general Eurico Gaspar Dutra, que fazia parte do governo varguista. Acreditava-se que o povo tivesse ali entendido o que é a ditadura, que vesse Getúlio como um cara ruim, como um ditador, como alguém que deveria ser superado. Mas no final, entre o período eleitoral e um pouco pós ele,
o que você vai ver é o surgimento espontâneo de um grupo de populares, né, da classe média baixa, operária, camponeses, indo para as ruas manifestando, né, que queriam Vargas, que desejavam estar com Vargas, sem ou com a Constituição. Isso vai levar a um nó na cabeça das pessoas. Como que eles podem desejar a ditadura? Então, a ciência política e a historiografia vai chamar esse momento de queremismo. Queremos Vargas novamente. E ali demonstra, né, que todos os feitos de Vargas, sua proximidade com o povo, o uso dos meios de comunicação, havia criado no Brasil, como na América Latina, um novo estilo de governo que é o populismo, né, que é esse carisma do líder com as massas, a sua proximidade com as massas. Quando nós pensamos assim, né, no finalzinho vamos ver o Dutra sendo eleito, inclusive se aproximando do Vargas para conquistar isso, mas no novo momento da redemocratização do Brasil, está redemocratizando, vai ter que ter nova Constituição, no momento que nós chamamos aí de populismo. No geral, nós podemos entender Vargas como outros na América Latina, Perón na Argentina, Cárdenas no México, como homens que vão estar inaugurando um novo estilo de governo, de contato com as massas, de muita proximidade, de benesses, de troca, né, em que o Estado assume o compromisso com esse grupo específico de trabalhadores com uma legislação, mas também um compromisso com os empresários em produzir com dinheiro público a indústria de base e por aí, né, a criação de um regime populista. Ok? Muito obrigado, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Curtam, compartilhem e também se inscrevam no canal. Muito obrigado, um abraço.